Bom dia. Nós iniciamos aqui a nossa live de hoje, reflexões bíblicas em tempos de quarentena. É um prazer estar com vocês de novo. Vivemos aí esses dias de grande mudança de comportamento, de grandes mudanças de um modo geral, cuidando dos nossos, cuidando da gente, cuidando do próximo, cuidando uns dos outros, procurando realmente iniciar um novo tempo. Talvez seja uma oportunidade que a nossa sociedade está tendo de repensar valores. Talvez seja um tempo de nós, mesmo em meio à polarização que estamos vivendo, pensarmos como uma sociedade é possível. Para muitas pessoas, a impressão que eu tenho tido é que a sociedade como ela se organiza hoje é a única forma dela existir. A sociedade como ela está hoje, com toda a sua estrutura pesada, com todo o seu mecanismo mecanicista de trabalho, só é a única forma que ela pode existir, que ela vai dar certo. Isso, eu não vou entrar aqui em teoria política, não é meu campo, mas para quem estuda teoria política sabe que não é bem assim. Mesmo, por exemplo, o capitalismo, existem diferentes escolas. Um amigo nosso, André, costuma postar na sua linha do tempo diversos aspectos ou abordagens diferentes para o capitalismo, que mostra que nós não temos um único modelo capitalista, não temos um único modelo de sociedade capitalista. É possível pensar vários. E é possível, quem sabe, nesse momento, pensar outros que ainda até então não haviam sido pensados. Então, essa polarização que nós estamos vivendo nesses dias, especialmente em relação a isolamento versus normalidade, tem uma dupla dimensão, né? Você tem, de um lado, a defesa da vida das pessoas pelo viés do confinamento, do isolamento. Você tem a defesa de sistemas, do sistema pelo qual as pessoas vivem, tá? Vamos ponderar deste modo, que faz com que nós sejamos parte de um sistema que não pode parar de funcionar, e por isso defendem que deve se voltar à normalidade. E no meio disso, no meio desse debate, eu acho que isso é importante ressaltar, nós temos as pessoas, nós temos as famílias, algumas se protegendo como podem, outras tendo dentro da família algum profissional, alguma profissional, que neste momento faz parte do setor essencial, tem que sair, tem que trabalhar, está correndo seu risco também, e está tendo que tomar cuidados especiais, porque não pode ficar no isolamento como todos os outros, né? E isso não quer dizer que a gente ou as pessoas que defendem a vida, vocês sabem a minha posição pelos meus posts, que não estão preocupados com essas pessoas. Há todo um debate em torno disso, né? Mas aí, pensando nisso, eu comecei a ponderar algumas coisas. Quando Jesus começou o seu ministério, lá, né, na Galileia, e durante toda a proclamação do evangelho que ele fez, até chegar a Jerusalém, de acordo com o texto dos evangelhos, né, os sinóticos eles são mais didáticos. Jesus começa na Galileia e passa pela Samaria. Em Lucas ele demora mais ali, outros não, até que chega em Jerusalém e lá morre. O João ele vai numa outra perspectiva de idas e voltas
a Jerusalém. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que durante o período do ministério público de Jesus, havia um tema recorrente que dominava o seu discurso, que aparece muito claramente nos sinóticos. É o reino de Deus. Jesus, a primeira proclamação dele que aparece no Evangelho de Marcos, diz: é chegado, o reino de Deus está próximo. Né? O reino de Deus está próximo. É a pregação dele. Bom, por causa da ressurreição, então Jesus ressuscitou, o tema do Evangelho mudou. Ao invés de pregar o reino de Deus, os apóstolos passaram a pregar que Cristo ressuscitou e pregar a fé nele. Então, a mudança de foco do Evangelho foi muito clara, muito perceptível quando a gente lê os textos bíblicos. Por exemplo, você vai nas cartas de Paulo, o Paulo não prega o advento do reino de Deus. Ele fala do reino de Deus muito pouco, mas o que ele prega o tempo todo é Cristo e Cristo crucificado, ou Cristo ressuscitado. A vinda agora para os apóstolos, a manifestação, perdão, vou me centralizar um pouquinho mais aqui, a manifestação agora se torna parousia, ou seja, ele ascendeu aos céus, aguardamos uma manifestação gloriosa de Cristo, alguns chamam segunda vinda, outros chamam a volta de Cristo, para o juízo de todos. Então, no imaginário cristão, na crença cristã e até no credo apostólico, transparece essa ideia. Ele ressuscitou, foi ao céu, e agora a crença da igreja, a espera da igreja, a expectativa é em torno da volta de Cristo. Alguns pensadores do século XIX chegaram a afirmar que essa mudança de pregação se deu por causa do fracasso do projeto de Jesus. E daí eles teriam inventado a ressurreição para dar esperança às novas gerações de crentes a partir da mensagem antiga. Ou seja, a mensagem de Jesus era tão boa que ele não podia morrer. Era necessário que Jesus continuasse vivo. Daí passaram a falar da ressurreição. Eu, pessoalmente, não penso que o projeto de Jesus fracassou, nem que a ressurreição foi inventada. Mas eu concordo que a mudança de foco na pregação dos apóstolos, quando passam a focar na ressurreição, tirou aquilo que era mais profundo na mensagem do próprio Jesus, que é a esperança de um mundo dominado pelo governo de Deus. Jesus não pregou, de fato, um advento de um tempo fora dessa realidade, mas ele pregou a manifestação da presença divina nesta realidade. Mas é uma ideia que não era nova. Nós, desde os profetas Isaías, Jeremias e Miqueias e outros, Amós, Zacarias, havia uma percepção de que esse tempo de agora, a ordem mundial, como mundial entre aspas, porque o mundial para eles representava Oriente Médio, parte da Ásia, um pouco da África, um pouquinho da Europa, era um nicho muito restrito. Para eles aquilo era o mundo, né? Era o mundo inteiro. Então, essa ordem mundial, em algum momento, ia dar lugar a uma nova ordem, uma nova era, um novo tempo, em que as pessoas estariam sob a direção de Deus. E aí a paz, o shalom, que shalom no hebraico é mais do que a cessação de conflito, é a ideia eu diria, de um estado de coisas pacíficas, de justiça, de fraternidade, de igualdade. O shalom ele prevê uma série de desdobramentos sociais, né? E aí o shalom, a vida, o amor seriam a base para a humanidade. Tem alguns relatos em Isaías que nos ajudam a pensar nisso. E eu vou fazer aqui um passeio com vocês, breve, no livro de Isaías,
E para quem não estudou na faculdade, eu vou explicar aqui um aspecto importante do livro de Isaías. No livro de Isaías, nós temos 66 capítulos, e, de acordo com as pesquisas, ele pode ser dividido em 3 livros. Um primeiro livro vinculado ao profeta Isaías, que seria o capítulo 1 ao 39. Um segundo livro, que seria já de discípulo de Isaías, seria o capítulo 40 ao 55. E um terceiro livro, que é chamado Trito Isaías, que seria também de uma escola ligada ao profeta, do capítulo 56 ao 66. E aí não vou esmiuçar tudo, claro, não dá tempo, mas é em cima disso que eu vou trabalhar, mostrando como as 3 etapas ou as 3 camadas do livro de Isaías têm uma visão comum sobre a respeito de alguma mudança que deve acontecer na sociedade. Primeiramente, o primeiro livro de Isaías, que está registrado nos capítulos 1 a 39, fala sobre um novo começo para o povo em trevas. A motivação para o texto que eu vou ler, que é Isaías 9, 1 a 6, se você tiver com sua Bíblia e já quiser ir abrindo, é uma motivação histórica bem palpável. Eu li um livro do Milton Schwantz a respeito, e ele aponta que esse texto deve ter surgido no ano 701 a.C., uma data bem precisa, porque foi quando os assírios, que tinham destruído o Reino do Norte, em 722, eles retomaram sua ação contra Judá e estavam indo rumo a Jerusalém com Senaqueribe, porém, houve uma situação interna que ele teve que voltar atrás por causa de uma guerra civil, lá na capital da Síria, em Nínive, e aí o Senaqueribe volta atrás e Jerusalém é poupada do cerco assírio. E esse texto ele é dessa época, ou seja, é um tempo de insegurança e medo. O que será que vai acontecer? E vem então esse oráculo de nascimento, que é parecido com aquele de 7,14, onde apresenta-se um herdeiro que vai trazer esperança. E nesse caso o herdeiro é ungido, o Messias. E diz assim o texto: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E uma luz brilhou para os que habitavam uma terra tenebrosa. Multiplicaste sua alegria, aumentaste o seu prazer, pois nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. Sobre o seu ombro está o manto real. Ele se chama Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. E grande será o seu domínio, e a paz não terá fim sobre o trono de Davi. Paz aqui, Shalom, sempre, tá? E o seu reino firmado e reforçado com o direito e a justiça, desde agora e para sempre. Então, aqui nós temos essa primeira visão de um rei diferente, que traz paz, é o príncipe da paz, mais ou menos como a ideia do Salomão, a raiz do nome de Salomão vem de Shalom. Vejam que no relato de Salomão não existe nenhum conflito armado, é um período de paz que Judá teve, e esse ideal, quando fala trono de Davi, está falando da dinastia davídica, não da pessoa de Davi, porque a pessoa de Davi, o trono do rei Davi, foi cheio de sangue. E isso é bem mostrado no final de 1 Reis, perdão, de 2 Samuel e de 1 Crônicas, em que Deus não permite que Davi construa o templo porque ele foi sanguinário. Quem constrói o templo é o filho dele, que é o filho da paz.
Há toda, então, na história bíblica, há toda uma construção de que tolera-se a violência quando necessária, mas o ideal é a da não violência. O ideal é da paz. E aí, o segundo Isaías, como eu falei, está nos capítulos 40 e 55, vai trazer um outro conteúdo complementar, falando de boas novas. E quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, eles utilizaram a palavra evangelho nesse trecho, evangelion. Esse material desse segundo Isaías, ou Deutero Isaías, tem como cenário o exílio, aquele da Babilônia. É um momento que foi um momento de sofrimento, quando os babilônicos agora já tinham superado os assírios. Os babilônios pegaram a elite e os moradores da cidade de Jerusalém, levaram para o exílio, ocuparam a cidade de Jerusalém com babilônios para controlar a terra, porém, os moradores de Israel, da terra de Israel, camponeses e pobres, ficaram sob uma dominação opressiva estrangeira, porque tudo tinha que continuar funcionando. Né? A normalidade tinha que continuar. Então, alguns foram deportados e não foram tão maltratados assim, porém, era angustiante para eles a perda dessa liberdade básica que eles tinham quando estavam em Jerusalém. E aí vem o Isaías 52, versos 7 a 10. Aí você pode abrir aí na sua Bíblia. E ele diz assim: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa notícia, que anuncia a salvação, que diz a Sião: seu Deus reina. Ouça, seus guardas levantam a voz, juntos cantam de alegria, pois estão vendo frente a frente Javé que volta para Sião. Rompam juntos em cantos de alegria, porque Javé consolou seu povo e resgatou Jerusalém. Javé descobriu seu braço santo, quer dizer, tirou o manto real e mostrou seu poderio diante de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Eis um outro texto importante, mostrando então o reino de Deus, e aí vem o termo seu Deus reina. É interessante que no Antigo Testamento não existe a expressão reino de Deus, mas existem várias vezes essa locução, Deus reina, Javé reina. Então, o sentido é o mesmo, mas a forma de construir a ideia é diferente. E aí, o reinado de Deus, o domínio de Deus sobre as pessoas é salvação, não é juízo, não é condenação, é salvação. É isso que está sendo prometido pelo profeta. O André está até comentando aqui, eu vou dar uma pausa rápida, que eu acho que faz sentido aqui. Ele diz: o povo tem tido dificuldade de enxergar o opressor. A opressão invisível não se discerne para muitos. Sem dúvida, André. De fato, o que acontece é o seguinte: por que os profetas tinham que ficar chamando a atenção dessas coisas? Porque muitas vezes a consciência do povo estava amortecida em função de estar na normalidade, plantando, colhendo, vivendo sua vidinha, ou quem estava na cidade dominando sobre os outros, tornando-se elite, sendo a elite, governando como elite, ou seja, é uma cultura de... não tem uma pirâmide, é uma torre, tem gente lá em cima e gente lá embaixo. É um poço, como é o filme que estreou recentemente. Quem está em cima não quer saber do de baixo. E nessa linha
de ideias, nós vemos que os profetas, eles tiveram um papel primordial de despertar a consciência do povo. Mas não era fácil. Você vai ler Isaías, ele foi preso. De acordo com a tradição judaica, Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi preso várias vezes exatamente por fazer a mesma coisa. Amós foi perseguido, desapareceu na história. Vários outros profetas foram perseguidos. Ou seja, em geral, esta mensagem, ela era mal vista, ela não era aceita, ela não era correspondida, especialmente por quem estava no poder. Claro, eu vou dizer algo que é meio óbvio. Se você está no poder num determinado sistema e alguém diz para você que vai mudar todo o sistema, qual vai ser a sua reação? Porque se vai mudar todo o sistema, provavelmente você não estará nele, porque você está no sistema atual. Então, o que você vai fazer? Perpetuar o seu domínio. Então, você vai lutar contra vozes contrárias ao sistema que você está falando. E eu não estou falando aqui de capitalismo, comunismo, isso é uma coisa muito recente, são interpretações posteriores e pode haver alguma correlação, mas eu estou falando aqui do período bíblico, muito antes de qualquer desses outros projetos políticos. Aqui nós estamos vivendo monarquias. E aí vem uma pergunta do Alisson, né? Por que mesmo tendo vários textos condenando ganância na Bíblia, em regra, muitos pastores não pregam, falam sobre esse assunto? Bom, querido, eu não vou entrar nesse debate hoje, mas infelizmente tem a ver com institucionalização do carisma. Isso foi levantado por Leonardo Boff num livro que, inclusive, o levou ao silêncio obsequioso pela igreja. Ele foi condenado por isso. E o Leonardo Boff pagou um preço. Deixou de ser oficialmente frei da Igreja Católica, franciscano, porque ele escreveu o livro Igreja, Carisma e Poder. Enquanto a igreja vive o carisma, ela é libertadora, ela está com o povo. Quando ela vive o poder, como aconteceu também com os governantes de Israel, ela se torna muitas vezes, na maioria delas, opressora e mantenedora de um sistema perverso. Palavras do Boff. O Cleiton está até comentando, o sistema mantém os profetas da corte para justificar suas ações em nome do sagrado. É bom lembrar alguns episódios. Tem um episódio que eu acho até cômico, quando o rei da época de Jeremias pede a todos os profetas que venham até ele para dizer se vai haver paz ou conflito, porque tem lá, o Babilônia está para chegar. E é uma fila, tem uma fila lá gigante. Um profeta após o outro vai falando da paz. É Shalom, meu rei, é Shalom. E o Jeremias chegando na fila. Jeremias só olhando para cima, falando, vai dar ruim. Eu vou já vou chegar. Olha, eram 500 profetas, vamos dizer, eram 100 profetas. Só tinha um diferente, que era o Jeremias. E ontem eu estava ouvindo uma live de um amigo falando mais ou menos sobre isso. E aí, quando Jeremias chega, ele fala, olha, tá todo mundo falando de paz, mas eu só tenho que te dizer que vai ter guerra. Vai ter guerra e não tem jeito. Então, é realmente uma coisa bastante interessante. E depois eu vou falar dos profetas de cá, né? Mas vamos voltar então a Isaías, naquele momento dele. No terceiro Isaías, que são os capítulos 56 e 66, aí muda o cenário. Nós temos um salto no tempo, porque esse material foi produzido no pós-exílio. Depois que eles tinham ido para a Babilônia, os persas dominaram a Babilônia com Ciro, permitiram os judeus voltarem para sua terra, aquela elite que tinha ficado no exílio. Uma parte voltou, outra parte ficou, isso é outra história, a história da diáspora judaica. E aí os deportados, boa parte deles voltaram para Jerusalém. Só que
mediante tudo que tinha acontecido e o fato de que nem todo mundo que volta, volta com o coração tão puro assim, Jerusalém acaba vendo um período de corrupção, de quebra de justiça, hábitos idolátricos entre pessoas da elite e corrupção quase generalizada. E aí o profeta, tanto Isaías, e na verdade outros profetas vão falar também desse período, daqui a pouco eu vou comentar, mas o Isaías, no capítulo 65, ele diz assim: vejam, eu vou criar céus novos e terra nova. As coisas antigas não serão lembradas, nem subirão ao coração. Por isso, fiquem para sempre alegres e contentes por causa do que vou criar. Pois eis que eu estou criando para Jerusalém uma alegria, e para seu povo um regozijo. Exultarei com Jerusalém e me alegrarei com meu povo, e nela nunca mais se ouvirá choro ou clamor. Aí não haverá mais crianças de peito que vivem apenas alguns dias, ou seja, natimortos ou mortalidade infantil, nem ancião que não chegue a completar seus dias. E aí eu vou dar um pulo, e aí num outro versículo diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá capim como o boi. Aqui nós temos realmente uma visão bem mais ampla de uma mudança tão radical que mexe não só com as estruturas humanas, como também com a própria natureza. O próprio reino animal é transformado, e aí realmente a gente pensa numa visão de uma transformação que retoma certos conceitos, que eu vou comentar daqui a pouquinho. E aí é interessante ver como é que neste período persa, o Isaías e Miqueias profetizaram algo semelhante. Mas é curioso que o trecho que Miqueias vai trazer à tona no período persa está no primeiro Isaías e não no trito Isaías. O que significa que Miqueias se fundamentou num texto antigo, numa visão antiga do profeta Isaías, de muito tempo antes. O primeiro Isaías, então, é do ano 700, 720, né? Nós, então, vemos aqui a seguinte ideia. Eu estou me referindo a Miqueias 4, 1 a 5, e o paralelo dele é Isaías 2, 1 a 4. O que eles estão criticando aqui? Um desvio do culto, que Isaías critica no início do livro dele, quer dizer, já acontecia antes, e vai acontecer depois também. O uso equivocado do templo, lembrando aí nosso amigo que comentou sobre os pastores hoje, o Alisson, quer dizer, também textos não muito pregados nos nossos dias, né? E um tempo de violência também, por conta das injustiças. E por isso eles pensam um novo templo, num contexto de paz. O ideal de um mundo sem violência, onde armas se tornam instrumentos para arar a terra, para o trabalho que produz alimento, igualdade, satisfação. E aí o que eles falam? Nos últimos dias, veja, aí começa a existir uma expressão que vai ser característica dos profetas da pregação chamada escatológica. Nos últimos dias, em grego skatos, hemeron skatos, os últimos dias, acontecerá que o monte do templo de Javé ficará firme no topo das montanhas e se elevará acima das colinas. Para lá correrão os povos, e até lá irão numerosas nações, dizendo: vamos subir para o monte de Javé, para o templo do Deus de Jacó. Aí aprenderemos o seu caminho, para seguirmos seus rumos, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Javé. Ele será o juiz da multidão dos povos, e dará sentença para as nações poderosas, até as mais distantes.
De suas espadas vão fazer enxadas, de suas lanças farão foices. Um povo não vai mais pegar em armas contra outro, nunca mais aprenderão a guerra. Cada um poderá sentar-se debaixo da sua vinha e da sua figueira, sem ser perturbado, pois assim disse a boca do Javé dos exércitos. E aí o que nós percebemos de comum nesses textos? Que em momentos de conflito, medo, inseguranças, os profetas alimentavam a expectativa de algo novo, diferente, que iria quebrar a lógica do mundo no qual viviam. Governos pacíficos, povos sem guerra, animais em harmonia, representando a própria humanidade em harmonia. É um quadro paradisíaco, algo como uma volta ao jardim do Éden, antes da queda da humanidade. Conceito que, neste momento, os judeus já estão desenvolvendo bastante. A todas essas visões se convencionou chamar de promessas do reino, do Messias, da nova era. A todas essas visões se convencionou pensar no tempo novo, o domínio de Deus sobre a humanidade, que seria absoluto. E aí surge o conceito de reino de Deus. É o conceito também que depois foi chamado de utopia. É um termo cunhado por Thomas Moros, quando ele escreveu sobre esse reino da utopia, ainda no final da Idade Média, ou início da Moderna. Na verdade, Idade Moderna, porque ele era conselheiro do rei Henrique VIII. Então, é início da Idade Moderna, você tem alguns humanistas, pensadores, e dentre eles Thomas Moros. Só que o termo utopia, indica um lugar que não existe, um lugar desejado. Eu tenho aqui até uma obra, onde que eu coloquei? Perdão. Deixei. Eu tenho essa obra aqui, O Lugar, do amigo Silvio Gomes. Eu sempre chamei ele de Silvio César, mas ele assina como Silvio Gomes, que é o sobrenome dele, que é um livro espetacular. Eu estou lendo devagar, eu estou degustando, é uma obra para ser pensada, refletida, falando sobre isso, sobre utopias, de uma sociedade extremamente opressora e o desejo de alguns por um lugar de liberdade. E vale a pena, para quem puder, adquirir essa obra. Porque é uma discussão sobre um tempo melhor que está em muitas culturas. E aí, muitas culturas afirmam um lugar, um tempo específico, como a gente chama o milênio, onde tudo muda, a sociedade se torna um espaço de justiça, paz, solidariedade, ou seja, um lugar pleno de vida. Mas, do tempo que os profetas pregaram, pouca coisa mudou. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco, gente. Ok. Eles tiveram um período curto de governo próprio, os judeus, no período das Asmoneus, depois da revolta dos Macabeus. Mas em 65 a.C. foram dominados pelos romanos. E a partir daí começou um novo tempo de violência, opressão de todos os tipos. Tanto a opressão financeira dos impostos, quanto moral e emocional. A única coisa que tinham de forma garantida era a religião. Os romanos não interferiam na religião local. Mas eles sofriam muito escárnio dos romanos que iam morar na Palestina, que transitavam na região, por conta da guarda do sábado, dos sacrifícios, da forma como faziam, de acreditar num Deus que não tinha forma. Vocês pensam que era simples você ter uma fé monoteísta num Deus invisível? Não. Muitas pessoas associavam isso a uma fé que não era religião de fato, era mais uma filosofia. Muitos gregos, inclusive, admiravam o judaísmo até, porque achavam que o judaísmo era uma filosofia e não uma religião de fato, porque o Deus deles era invisível, não tinha imagem. Olha que curioso, né? O outro lado da moeda. E nesse cenário surge Jesus.
com a sua pregação sobre o reino e a ação dele, manifestando o reino de Deus. Em diversos momentos, Jesus deixou claro que o reino já estava entre os discípulos e as pessoas que o acompanhavam, porque ele fazia o reino acontecer. Eis aí uma mudança substancial da pregação de Jesus em relação aos profetas. Jesus falava de que o reino estava próximo, mas esse próximo tem sido muitas vezes analisado que ele pode ser interpretado cronologicamente ou espacialmente. Cronologicamente significa num futuro próximo o reino chega. Espacialmente significa ele está perto de você, basta você assumi-lo. Então o reino de Deus já está aí. Ele não vai chegar depois, ele já chega aí. Ele já está. Mas você tem que assumir o reino. E o que acontece então? Em Lucas 17, 20 a 21, é o único trecho dos sinóticos que vai abordar desta forma. Nós temos a seguinte declaração de Jesus: o reino de Deus não vem de algum modo que se possa observar, nem se poderá dizer, vejam, está aqui, vejam, está ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. No grego, o autor usa a palavra entos, ou seja, entidade, né? Algo é íntimo, está dentro. Curiosamente, então, como eu comentei, é a única vez que esse termo está associado ao reino de Deus nos evangelhos. Essa terminologia aparece em outros contextos que não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu fiz essa breve pesquisa. Considerando que Lucas é o terceiro a ter sido escrito, quer dizer, na ordem cronológica dos evangelhos, a gente afirma que foi escrito Marcos, depois Mateus e depois Lucas. É possível que tenha sido a evolução do conceito do reino de Deus, tendo em vista que Cristo ressuscitou lá pelo ano 30, 31, e até o ano 90 não tinha ocorrido a parousia. E as coisas, do ponto de vista material, visível, continuavam as mesmas. Roma governando, Roma dominando, e nós? E o reino? E aí começa a haver na realidade cristã a ideia de que o reino está aí, porque Cristo já ressuscitou. Se ele ressuscitou, a realidade do reino, ela é uma realidade para quem crê, uma realidade para quem vive, uma realidade para quem deseja, para quem almeja. Por isso Jesus disse para alguns escribas, não estás longe do reino de Deus. Porque o reino de Deus é preciso apenas ser almejado para ser alcançado. Quem busca, alcança. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem pede, recebe. E aí fica a questão. Jesus teria afirmado a vinda de um reino concreto, palpável, ou uma realidade interior intangível? Eu diria que nem uma coisa nem outra. Ou, falando de outro modo, ele teria em mente uma terceira via, então? Vamos pensar juntos e juntas agora. Jesus anunciou o reino e logo começou a propagar cura, a quebra das cadeias das pessoas, paz para quem o procurava, de acordo com o oráculo de Isaías 61, que ele leu numa sinagoga em Nazaré. Através das parábolas, ele indicou diversos aspectos do reino. E as parábolas, de acordo com as pesquisas recentes que eu tenho feito, são a principal base para a pregação de Jesus, e não os ensinos, vamos dizer, morais, éticos de Jesus, por incrível que pareça. Os ensinos éticos são decorrentes da pregação parabólica. Então, atente a isso. Parábola não é marginal. E eu vou dar uma demonstração para vocês. O livro de Mateus é dividido em 5 discursos,
Aqui, agora está aparecendo. 5 discursos e 6 partes narrativas. São 5 discursos por quê? Tem o discurso do Sermão do Monte, depois tem o discurso do envio dos discípulos, depois tem o capítulo 13, que são as parábolas, só discurso sobre parábolas, depois tem o capítulo 18 sobre disciplina e organização da comunidade, e depois o capítulo 24 e 25, que é o discurso profético escatológico, ou apocalíptico escatológico. Para o judeu, o mais importante quando você faz esse tipo de estrutura chamada quiasmo, o Luiz vai vibrar aí, né? Um ex-aluno, Luiz Carvalho, né? Fala que tudo é quiasmo, né? A gente falava isso. O mais importante para o judeu não é o que está no início, nem o que está no final, é o que está no centro. O quiasmo, ele é marcado pela importância daquilo que está no centro. É mais ou menos como um sanduíche. Você vai comer um sanduíche em qualquer lugar. Se tirarem a carne, você vai achar que está tudo certo? Pode até tirar o pão, mas não pode tirar o recheio, a carne. Isso é um quiasmo. E aí, o que está no centro do Evangelho de Mateus? O capítulo 13 com as parábolas. As parábolas são o ensino mais importante de Jesus. Isso é que Mateus quis dizer para nós. Qual o nome do livro, Cida? Desculpe, eu não... o nome do livro do Silvio é O Lugar. Eu vou depois fazer um post especial comentando o livro para vocês poderem, inclusive com link para vocês poderem adquirir. E vou marcar o Silvio, que é o autor. Então, Jesus pregando sobre as parábolas, ele diz: primeiro, o reino não está no controle das pessoas. É o que ensina a parábola do semeador e da mostarda. Não são as pessoas que controlam o reino acontece. O semeador joga, mas não é ele que tem o controle do que vai acontecer. É isso que eu quis dizer. Segundo, o reino é a coisa mais preciosa da vida. É a parábola da pérola, parábola do tesouro no campo. Você dá tudo que você tem para poder conquistar o reino. Terceiro, o reino quebra a lógica da justiça humana. É a parábola dos trabalhadores na vinha. O pessoal espera, trabalha, né? Uns vão de manhã, outros vão à tarde, outros vão no final do dia, e no final eles fazem aquela fila para receber. Quem trabalhou menos recebe 1 denário, e quem trabalhou mais pensou que ia receber mais, mas recebe 1 denário também. Pô, mas é injusto. E o patrão diz: olha, eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, amigo. Se você acha que é injusto, o problema é teu. Essa injustiça é a injustiça da graça. E o reino de Deus é o reino da graça. A graça que acolhe todos, até aqueles que a gente acha que não merecem. Porque a graça é justamente para quem não merece. E de acordo com o que a gente aprende com Jesus e os demais escritos do Novo Testamento, ninguém merece a graça. Por isso que o nome dela é graça. É doação irrestrita de Deus. Então o reino é da graça. O reino é de uma justiça não de acordo com o critério humano. Além disso, o reino deve redundar, a realidade do reino deve redundar em ações benfazejas, em ações positivas, em ações solidárias, como mostra a parábola da mostarda, ou a parábola do samaritano, que ajudou um homem caído. E até mesmo o reino deve... eu falei da parábola da mostarda, talvez alguns não lembrem. A mostarda é a menor das sementes, quando plantada cresce a ponto de se tornar uma arvorezinha que aninha as aves do céu, que abriga as aves do céu. Essa ideia, então, apresentada na parábola, mostra que o importante ali não é a questão do crescimento só, é crescimento para quê? Para servir, para estar a serviço do próximo. Se não for para servir, é como a figueira sem frutos, essa seca. Né? E aí vem a parábola do pai compassivo, que a gente chama de parábola do filho pródigo, que mostra que o reino também
está ligado a perdoar as faltas de quem quer que seja. Ou seja, resumindo, o reino é uma realidade nova no interior do ser humano, um impulso inovador de vida que precisa se concretizar nas relações e na forma como as pessoas se interligam umas com as outras e com a criação. O reino de Deus só acontece quando nós nos envolvemos com Ele e nele e nos deixamos ser guiados por Ele. A verticalização da espiritualidade, esse negócio de buscar a Deus, orar a Deus, só faz sentido quando ela está relacionada com a horizontalidade das ações compassivas, generosas e não violentas. Caso contrário, essa horizontalidade é a mesma do fariseu quando orou a Deus, batendo no peito, dizendo: eu não sou como os outros homens, porque eu te busco, dou o dízimo e faço tudo o que é bom para um crente. E aí vem um levita que não consegue nem olhar para cima, esse sim é que bateu no peito, perdão, e diz: sê propício a mim, pecador. Ou seja, humildade diante daquele ao qual ele sabe que ele só está fazendo coisa errada. Ele não está conseguindo, ele não está dando conta de uma vida pura. Precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de perdão. O André lembrou bem, a cruz. O problema é que o pessoal transformou a cruz num poste, né? Deixou a trave de lado e ficou só com um poste. E aí, para fechar a nossa reflexão, nós já estamos com um horário bem avançado, eu pergunto, é idealista demais pensar nisso? Ou isso é uma meta a qual podemos e devemos perseguir com todas as nossas forças? Num momento como esse que nós estamos vivendo, há um desafio de que a minha visão, a tua visão das coisas, não coloque nossos próprios interesses individuais acima da coletividade. E eu não estou falando de comunismo, estou falando de amor ao próximo. Jesus ensinou isso muito antes de qualquer outro sistema ou modo de ser. Não no sentido de sustentar esse ou aquele sistema, exatamente a coletividade. Aí não é para sustentar, pensar na coletividade não é para sustentar um sistema, mas de proporcionar às outras pessoas o suporte que elas necessitam para viver. Em curto, médio e longo prazo. Nisso está a riqueza do ensino do reino de Deus. E a melhor ilustração prática em Jesus para falar disso é a história da multiplicação dos pães. A história da multiplicação dos pães não é uma história sobre o poder de Jesus para transformar 5 pães e 2 peixes em alimento para uma multidão. É uma história escrita para nos fazermos pensar o que é o reino de Deus na prática. Mas a versão da história que eu mais gosto não é dos sinóticos, é a de João. Por quê? Lá no capítulo 6, tem 2 detalhes importantes. Primeiro, o André, um discípulo pouco comentado nos outros evangelhos, leva até Jesus, e aí o segundo aspecto mais importante, um menino, uma criança, que é um paidion, né, uma criança, e no grego está paidarion, não paidion, paidarion, que daí surge o padeiro, que é um diarista, ou seja, um menino que trabalhava. Não estamos pensando em uma criança gozando da sua infância como nós hoje temos nossos conceitos. Infância é um conceito muito recente, né? Esse conceito de que a criança tem que viver a infância. Naquele tempo, a criança trabalhava. Desmamou, passou dos 8, 9 anos, podia trabalhar. Essa criança, então, tinha uma merenda com 5 pães e 2 peixes. E ela, muito humildemente, diz para André: eu tenho isso aqui, ó. Quem sabe pode ajudar, porque as pessoas estão com fome. Ao invés dela comer para saciar a sua fome, ela pensou primeiro nos outros.
André pegou aquilo, falou a Jesus, olha, menino trouxe isso aqui, mas o que é isso aqui para uma multidão, né? E Jesus olhou para ele e falou, é disso aqui que nós vamos alimentar a multidão. Algumas pessoas dizem que o ato do menino provocou uma onda de solidariedade que fez com que o pouquinho que cada um ou que a maioria tinha pudesse ser colocado à disposição, repartido, e com isso todos comeram e ainda sobrou. Ainda que você ache que isso é muito liberal, alguns estão me chamando de teólogo liberal nesses dias, eu sou liberal neo-ortodoxo, porque eu sou sei lá, neo alguma coisa, ou pós-ortodoxo, porque eu creio na ressurreição, eu creio em um monte de coisa. Então, assim, se você acha que é muito liberal, muito racional essa interpretação, pode crer no milagre. Mas o milagre só foi possível porque houve uma doação. O milagre só foi possível porque alguém se prontificou a alimentar a todos. E aí alguém falou aqui, partilhar multiplica. Exatamente. Partilhar multiplica. Não é dividir que multiplica, é partilhar. É na partilha que houve a multiplicação, não simplesmente na divisão. A pessoa fala, divisão e multiplica. Não, é a partilha. A partilha. E ainda sobrou. É importante ressaltar que no tempo de Jesus a carestia era muito grande. Havia uma pequena parcela da população que tinha acesso a muita comida e uma grande parcela que não tinha acesso a quase nada. O Poço, o filme da Netflix, que eu assisti ontem, é muito forte. Ele representa muito bem a sociedade, mas eu diria que ela é um espelho perfeito da sociedade romana do tempo de Jesus. Perfeito. Para o nosso tempo também, sob vários aspectos, porque muitas práticas ruins continuaram a acontecer e continuam a acontecer. Então, gente, o reino de Deus se faz presente assim. Não é só na partilha, mas eu digo em ações coletivas, em demonstração concreta daquilo que nós podemos fazer em favor do próximo. O individualismo, marca principal do capitalismo, o empreendedorismo, o próprio conceito de meritocracia, não é reino de Deus. Pode ser outra coisa, mas não é reino de Deus. Que sejamos nós, então, os anunciadores de boas novas, seguidoras, seguidores de Jesus, levando esse reino conosco, transmitindo para os outros nesses tempos de trevas, para que brilhe grande luz. E pode ser que nós continuemos a crer num advento de uma sociedade perfeita e diferente, seja ela a partir do que nós trabalhamos aqui, seja ela como uma manifestação divina definitiva. Independente disso, se nós hoje trabalharmos pelo reino, não contando com governos humanos, nós estamos numa democracia, elegemos, mas o governo humano, a estrutura humana, social humana, jamais vai dar conta de agir, de ser como o reino de Deus. Esqueça isso. Esqueça isso. Pense que você participa desse processo, sim. Podemos criticá-lo, inclusive, mas nós é que fazemos acontecer o reino. Mas é isso. A Garcia está dizendo, eu preciso crer nessa sociedade melhor sempre. Claro, se nós tivermos isso como horizonte, isso alimenta a nossa ação hoje, para que ela não fique mecânica, mas que nós não esperemos, nós façamos acontecer. E aí eu gosto daquela música, quem sabe a hora, como é que é? Vem, vamos embora, que esperar não é fazer. Quem sabe
faz a hora, não espera acontecer. Essa música inspirada por ideais libertadores, ideais transformadores, que muitas vezes se transformam em outros sistemas opressores, e aí exatamente eu não estou aqui defendendo sistemas, estou defendendo modos de vida. Quem sabe faz a hora. É isso aí. Gente, deixamos aqui essa reflexão, como diz o Eliseu, muitas coisas para pensar nesse momento. O Marcos Romano falou que assistiu, que fala da importância da partilha, o filme O Poço. Quem puder, assista. Não quero falar mais, senão dá spoiler. A Cida lembrou que Jesus é libertador e ele afirmou mesmo que o reino dele não é desse mundo. Verdade, Cida. Garcia Sol está falando, né, que, lembrando que essa situação da partilha é como hoje, muitas vezes. As pessoas saudando. Pesquisa o lugar, vou fazer um post. E Marcos lembrando que a graça de Deus é injusta. Certa vez apresentei um sermão com esse tema, incomodou muitas pessoas. Incomoda mesmo, Marcos. Criticar o templo incomoda, ou criticar desvios do templo, não é criticar o templo. Toda vez que a igreja se desvia da sua função primordial, é preciso ter voz profética e criticar. Senão nós vamos nos tornar sacerdotes omissos. E o Pablo comentando aqui, parábolas como centro do ensinamento de Jesus, interessantíssimo. É isso aí, Pablo, é um conceito que tem sido desenvolvido recentemente. O André, assumir o reino, sensacional, muito feliz em poder ouvir isso, obrigado, André. É isso aí, a gente está aqui para ajudar a reflexão, não sou dono da verdade, mas tenho procurado meditar profundamente sobre o Evangelho em novas perspectivas que extrapolem as ideias que às vezes nós já internalizamos tanto e se tornaram, de certo modo, ocas, porque já repetimos em demasia. É hora de pensar de modos novos para provocar em nós reações novas para coisas antigas, mas não ultrapassadas. Que Deus nos abençoe. Um abraço, gente. O vídeo vai ficar salvo, vai ficar à disposição de vocês, para quem quiser assistir melhor. E a gente continua. Próxima live eu aviso em breve. Um abração. Deus abençoe.